Bom, esta semana promete ser decisiva para o Congresso Nacional e o governo de transição. Vamos para Brasília, ao vivo, Yasmin Costa conosco. Yasmin, boa tarde para você. Quais os destaques destes próximos dias aí em Brasília? Oi, Kalina, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui, terminando a tarde na programação da Jovem Pan. Kalina, a expectativa nessa semana aqui no Congresso Nacional, porque a gente está falando de uma reta final aí de trabalhos legislativos, porque eles terminam ali por volta do dia 22 de dezembro, e os parlamentares eles estão realmente focados em assuntos mais importantes. E como você trouxe já aqui antecipando, a equipe de transição do governo vai estar muito envolvida com os trabalhos dessa semana do Congresso Nacional. Isso porque é um assunto que vai ali gastar tempo, vamos dizer assim, gastar tempo e articulação e costura política dentro do Congresso Nacional. Essa semana é a PEC Fura-Teto, a PEC proposta pela equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que quer trazer ali um furo no teto de gastos com algo em torno de 200 bilhões de reais. E a expectativa é o quê? Que os parlamentares, essa semana, se reúnam para tentar chegar a um ponto de acordo, porque ainda não existe esse texto aí definitivo da PEC Fura-Teto. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve vir presencialmente aqui para Brasília. Já houve essa sinalização por parte da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que Lula chega entre hoje e terça-feira aqui em Brasília para participar presencialmente dessa articulação política feita para construir o texto da PEC. A própria Gleisi Hoffmann disse que a expectativa é que no máximo na quarta-feira eles tenham um texto definitivo para entregar ao Congresso Nacional e começar a tramitação da PEC da transição, da PEC Fura-Teto dentro do Congresso Nacional, que a gente sabe deve começar. A expectativa e a sinalização é que esse texto comece a tramitar no Senado Federal, porque a avaliação da equipe de transição é que no Senado o processo corre de uma forma mais rápida. O relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, inclusive nesse final de semana, ele informou que recusou uma proposta alternativa de PEC que foi protocolada na sexta-feira pelo senador Tasso Gereissati. O que trazia essa proposta? No lugar dos 200 bilhões de reais de furo de teto, o senador Tasso Gereissati propunha ali 80 bilhões de furo de teto. E o que o relator geral do orçamento disse sobre esse texto? Disse que é bastante racional, meritório, pois ao invés de excepcionalizar alguns gastos, algumas ações do teto de gastos, ele amplia o teto. Só que na avaliação de Marcelo Castro, essa proposta de Tasso Gereissati com 80 bilhões não são suficientes, são claramente insuficientes, dada a realidade orçamentária nesse momento e tudo o que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prometeu para o orçamento do ano que vem. Então, o senador Marcelo Castro já disse que rejeita essa proposta alternativa de Marcelo Castro. E aí, o que acontece essa semana também? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar com os presidentes das duas casas, tanto Câmara quanto Senado. Rodrigo Pacheco, senador presidente do Senado, e Arthur Lira, o presidente da Câmara. Lira está fora do país, ele está no Catar, deve voltar até no máximo terça-feira, e também tem uma agenda importante que a gente precisa acompanhar de Lira. Na terça-feira ele deve ter uma reunião com o deputado Marcel Van Hatten, que protocolou lá na Câmara dos Deputados a CPI do abuso de autoridade, que quer investigar essa questão do abuso de autoridade, principalmente dos membros do Tribunal Superior Eleitoral e também dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, Lira, na terça-feira, já sinalizou que deve ter esse encontro com Marcel Van Hatten, também deputado. Mas a grande expectativa realmente que a gente vai ficar de olho essa semana é como vai se desenrolar essa questão da PEC Fura-Teto, a equipe de transição toda se articulando, porque o próprio senador, que é o relator geral do orçamento 2023, Marcelo Castro, disse que a melhor alternativa, independente de qual seja, ela precisa ser apresentada e votada até o dia 10 de dezembro, porque na avaliação de Marcelo Castro, depois disso, fica inviável conseguir articular todos os pagamentos e articular de forma ordenada o orçamento de 2023.
Bom, Yasmin, eu vi que perdeu ali o seu áudio, mas voltou. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Você disse que essa PEC tem que ser aprovada até o dia 10 de dezembro. Disse também que lá por volta do dia 22 de dezembro acaba o ano legislativo. Você que faz essa cobertura, aliás, excelente cobertura diariamente, que está aí pelos bastidores. O que você sente dos senadores, dos deputados? Eles estão de fato preocupados em analisar essa PEC ou já de olho aí no recesso? Pois é, Kalina, o que a gente sempre percebe ano a ano é que depois, ainda mais no ano aí de eleição que a gente teve esse ano, logo depois da eleição, o Congresso Nacional fica muito esvaziado. Os parlamentares, eles já ficam de olho na próxima legislatura, pensando exatamente como você disse, de olho nesse recesso legislativo. Mas a gente tem acompanhado uma articulação bem grande aí feita pela equipe de transição do governo, que está querendo essa PEC fura-teto, quer aprovar já de antemão essa PEC fura-teto para garantir ali os R$600 no ano que vem. E um ponto que também é importante, que tem ajudado de alguma forma a equipe de transição, é porque as sessões e todas essas reuniões, muitas delas, vamos dizer assim, também têm a possibilidade de serem remotas. Então, mesmo com o Congresso fisicamente esvaziado, existem ali parlamentares que estão se articulando, reuniões feitas de forma remota, mas a gente vê sim um movimento um pouco maior por conta justamente de ser um ano de transição, um ano que os parlamentares precisam ali, precisam mostrar ou não apoio ao próximo governo, e agora a gente está acompanhando essa, vamos dizer assim, esse movimento, vamos dizer, um pouco atípico para final de ano. Mas sim, a gente encontra parlamentares por aqui, e um ponto, como eu destaquei, é essa questão das sessões híbridas, né, ou semipresenciais, que ajuda muito também essa articulação e que os parlamentares conseguem se manter presentes em toda essa conversa. Pois é, Yasmin, nossa equipe de jornalismo aí de Brasília, excelente equipe, estará em cima de todos esses acontecimentos e trará sempre de última hora aqui pra gente também. De última hora não, na primeira hora, inclusive. Obrigada, Yasmin, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. E neste domingo, aqui comigo, no estúdio do meu ladinho, Marcelo Suano, cientista político, professor. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina. Boa tarde à equipe da Jovem Pan, a produção, pessoal fantástico e brilhante. Boa tarde a todo o público que acompanha a Jovem Pan, porque é um público que é fiel exatamente pela qualidade que a Jovem Pan tem. Espero contribuir aqui com as reflexões e com as análises. Sempre, professor. Bom, vimos aí as informações de Yasmin Costa, a equipe de transição na correria para conseguir apresentar um texto final sobre essa PEC de transição, apelidada de PEC fura-teto, até quarta-feira, que deve ser aprovada até o dia 10 de dezembro, já que lá para o dia 22 de dezembro o ano legislativo acaba, né? Que foi o que, inclusive, abordei aí com Yasmin Costa. Você acredita que, de fato, essa PEC será aprovada esse ano ou ela deve se estender até o ano que vem? Bom, vai depender agora, com a chegada do Lula em Brasília, se porventura tudo correr tranquilamente, da habilidade que ele vai ter em negociar e ceder a tudo aquilo que os parlamentares vão exigir. Vai ser muito difícil. Por quê? Porque quando você olha essa PEC de transição, o que ela fica muito claro para todos é que ela já mostra um sintoma de um processo eleitoral e de uma forma de fazer a campanha eleitoral que fez 1 milhão de promessas, as quais não tinham capacidade de serem executadas. Para tanto, precisaria simplesmente romper o teto fiscal. E olha que coisa curiosa, a ruptura do teto fiscal, ou desrespeito, ou encerrar com esse processo que representa austeridade governamental, é isso que representa, já estava do discurso de Sua Excelência, o candidato eleito a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sempre falou que ele não gostava dessa ideia e que ele tinha até por intenção que isso fosse deixado de lado num futuro. Ora, quando chega, ele quer primeiro ir pela PEC, porque ele sabe que ele vai ter um primeiro período de adaptação, tentando entender como acomodar várias coisas. E eu vou encerrar dizendo quais são essas coisas. Primeira delas, uma coligação que tem que ser transformada em coalizão, que envolve desde indivíduos que estiveram ao lado dele porque odiavam o governo ou o presidente atual, até indivíduos que realmente tinham perspectivas ideológicas idênticas à dele, apesar de alguns sendo muito mais radicais e achar que ele não era a solução mais adequada. Então, transformar isso em uma coalizão
É muito difícil, primeira coisa. Como é que ele vai juntar todo esse pessoal? Ele não pode juntar se ele não trouxer capacidade desses indivíduos participarem do governo e tendo recursos para tanto. Razão pela qual ele não vai fazer um enxugamento da máquina, muito pelo contrário, a máquina vai se expandir. Exatamente porque ele precisa expandir a máquina é que ele tem que chegar e passar essa PEC. Ora, vai ser muito difícil ele passar da maneira como ele quer. Talvez se chegue a um meio termo ali para fazer de conta que tudo deu certo, mas eu não acredito que será nas condições que eles estão necessitando para dar conta dessas soluções imediatas para os problemas que foram criados.